Esse texto nos chama a entender o nosso chamado como igreja. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Pode ficar aí. Este é, como falei, um dos textos mais conhecidos na palavra, principalmente é muito usado em culto de missões, mas ele traz no seu interior uma revelação profunda e tremenda. Todos nós, talvez você já ouviu falar sobre a primeira dimensão da missão. A primeira dimensão da missão, ela nos fala justamente em ir, que na verdade é composta por três maneiras, né? Que você sabe que a grande comissão nos dá esse discernimento. Orar, você ora, você está indo ou sendo enviado e você está contribuindo para que essa obra seja feita. São as três dimensões da missão, conhecidas, né? As três, a primeira dimensão da missão, melhor dito, que são divididas em três partes. Então, a pessoa ora, que é o nosso papel, e daqui a pouco nós precisamos estar entendendo nossa missão e orando também pela nação de Israel, não apenas pela nação de Israel, mas também pela Palestina, porque também há homens e mulheres de Deus naquela nação. Então a gente às vezes se apega, né? Não, vamos orar pela paz em Israel. Não, precisamos orar pela paz no mundo, né? Não apenas pelo povo de Israel. Pelo povo de Israel sim, é necessário, mas precisamos orar pela paz do mundo. Estava colocando hoje no Instagram que na guerra não há vencedor. Na guerra todos perdem, porque a fome, a morte, a destruição, a economia padece. Então não há como ter um saldo positivo de uma guerra. Não existe isso. E a gente olha para o panorama que estamos vivenciando e possamos ter uma certeza, estamos no princípio das dores. Estamos no princípio das dores. Vemos isso acontecendo toda hora, já é muito explícito. E aí é que precisamos entender a nossa missão como igreja. Então, essa é a primeira dimensão da igreja, né? Mas hoje eu gostaria que pudéssemos abordar essa temática baseada em algumas experiências vividas pelos próprios apóstolos. O Espírito Santo, ele nos capacita. Ele derrama o seu poder sobre nós. E essa palavra, mas recebereis poder, ou o poder, no original grego é dinamis. E ele quer, na verdade, dizer, ela é uma força capacitadora. Capacitadora para quê? Para que nós possamos cumprir a missão. Ou seja, uma vez que você recebe o Espírito Santo, você agora recebeu a capacitação de poder anunciar aquilo que Jesus fez aqui na terra. Talvez você não anuncie de uma maneira teológica, porque você não estudou ainda muito bem, mas você vai anunciar sendo testemunha, dizendo assim, olha, antes eu fazia tudo que era errado, eu batia na minha mulher, eu roubava, eu fazia tudo que não presta, mas hoje eu recebi o Espírito Santo e Jesus transformou a minha vida. Hoje não bato mais na minha mulher, hoje não mais roubo, hoje não mais faço aquilo que não agrada a Deus, mas hoje a minha vida é voltada para as coisas de Deus. É essa transformação, é essa verdadeira testemunha que Deus quer que nós sejamos. Porque testemunha, justamente quando quer dizer aí, não é apenas aquela testemunha que vem na mente, né? Ah, vou testemunhar em algum juízo. Não. Testemunha é apenas você refletir aquilo que você vivencia. É por isso que, há alguns anos atrás, Santo Agostinho disse, olha, talvez você precisa pregar a palavra, mas não pregue com palavras, pregue com sua vida. Se precisar, fale, mas a primeira coisa que as pessoas olham para nós lá fora não é as palavras. Diz um ditado que palavras o vento leva, né? Mas atitudes, elas são vivas. As pessoas olham para nós. Olhe, as pessoas olham para a gente e dizem, mas rapaz, uma vez eu estava,
conversando com uns jovens lá na nossa igreja, lá em Intermares, em João Pessoa, na Paraíba, e chegou um colega deles, e a gente estava fazendo uma reunião, nós fazíamos muito no calçadão com os jovens, né? Um violão, íamos lá, e a gente fazia esse momento, e chegou um outro colega dele da escola, e olhou para esse rapaz e disse: mas você é crente? E ele: sou. Aí você faz aquilo, isso lá na sala de aula? Não tinha onde enfiar a cabeça. E é desse jeito que as pessoas enxergam. Muitas vezes as pessoas olham para nós e nós vamos ser referência positiva ou negativa das pessoas. E aí está justamente essa é a segunda dimensão da missão. É o ser. Eu não apenas vivo na primeira dimensão da missão, que é orar, que é ir, que é contribuir, mas eu preciso ser. Porque se eu não for um verdadeiro discípulo de Cristo, vai chegar aquele dia onde diga: olhe, mas Senhor, no teu nome, eu fui para Portugal, preguei o evangelho, começamos na igreja Ágape. A igreja Ágape hoje tem 1 milhão de membros, ô glória. E aí vai dizer: não te conheço. Quem é você? E nós precisamos, por isso, viver uma vida dentro daquilo que Deus nos manda fazer. Não apenas pelo falar, mas principalmente pelo ser, pelo viver, por estarmos ligados ao Senhor. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, não precisa abrir, mas ela vai nos dar o entendimento de qual é o nosso ministério como igreja. Diz assim que nós fomos chamados com um ministério em comum. É lógico que Deus ele distribui dons, né? Cada um aqui tem dons. Cada um aqui tem talentos que o Senhor distribuiu. Mas como igreja nós temos um dom em comum, um ministério em comum, e chama-se o ministério da reconciliação. Diz assim que é como se Deus ele estivesse, e é assim que acontece, está afastado, não porque ele decidiu afastar, mas porque a humanidade decidiu se afastar de Deus. E então nós agora clamamos a Deus que haja uma reconciliação de Deus com o mundo, com a humanidade. E você e eu precisamos ser esse canal, precisamos ser e servir como essa ponte de quê? De que as pessoas possam se aproximar de Deus, possam vir e conhecer a Deus. E aí então, é justamente para isso que nós recebemos esse dinamis. Não é recebereis poder do Espírito Santo, não diz assim, que há de vir sobre vós para ficar aleluiados. Não diz isso. Diz para ser minhas testemunhas. Para ser testemunha é necessário vida. Para ser testemunha é necessário alguns aspectos que nós vamos ver. E é isso justamente que aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Eles foram batizados com o Espírito Santo, mas eles foram batizados com o dinamis. Eles foram batizados com a unção capacitadora para fazer a obra de Deus. E o que aconteceu depois? Pedro pregou. E muitas vidas. Se você somar nas primeiras pregações, 8.000 pessoas se converteram a Jesus. É tremendo. É muito bom ver como realmente nossa vida é transformada pelo poder de Deus. Não é necessário conhecimento teológico para você pregar. É lógico que é bom, mas imagina lá aquela pessoa que vive numa tribo, que está afastada da civilização, que não tem acesso a uma Bíblia, mas recebeu a palavra. Eu vou dizer, não, você vai só ser missionário, só vai pregar quando você fizer um seminário. Quando? Não, porque o Espírito Santo, ele capacita. Quem eram os discípulos? Iletrados.
mas foram tomados pelo poder. Porque Deus não procura homens ou mulheres apenas que tenham cultura. Vai haver, sim, é necessário, porque é necessário atingir aqueles que são cultos. Paulo era culto. Paulo atingiu os filósofos da época, mas também Deus levantou um Pedro para atingir aqueles também que não eram tão favorecidos intelectualmente. É por isso que não adianta, se Deus tocou você no seu coração, e você está ainda recuando, não porque eu não fiz seminário, não porque... Não precisa. Deixe que o Espírito Santo conduza a sua vida, porque você tem uma autoridade, sim, que foi dada por Ele. Quando Ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão. Ele está passando essa autoridade para a igreja. Ele disse, olha, se a autoridade agora é minha, mas eu digo, delego a você essa autoridade. Você e eu temos essa autoridade como igreja do Senhor. E essa autoridade é para pregar o Evangelho. Essa autoridade é para que nós possamos ser instrumentos de transformação de vidas que hoje estão perecendo. Mas há esperança, porque eu sei que Deus está levantando nesta igreja jovens que possam pregar e ser diferentes. Não jovens que entrem na mesma onda, mas jovens que preguem através da vida, que eles tenham uma vida diferenciada. E aí então nós vamos ver esses aspectos que nós podemos entender para que, como igreja, nós possamos reavivar o nosso ministério. E o primeiro ponto é que nós podemos ver em Atos capítulo 3, versos de 1 a 10, uma história também tremenda. E diz assim então, Atos capítulo 3, de 1 a 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, que era a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, ou seja, ele nasceu desse jeito, o qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Olha aqui, o primeiro ponto é que quando o Espírito Santo nos toma por completo, nunca mais somos os mesmos. Somos transformados. Olha, Pedro e João eram dois pescadores e eles agora tinham sido transformados pelo poder do Espírito. O que acontece aqui, a primeira coisa que acontece é que muitas vezes as pessoas esperam de nós esmolas. As pessoas esperam de nós coisas materiais. O que são esmolas, no bom sentido aqui falando? Alguma coisa material que você possa ganhar de alguém. Mas não existe nada que se compare, nem mesmo esse milagre que aconteceu, ao milagre da salvação. Olha o que aconteceu. Ele então, depois de Pedro e João terem sido visitados pelo Espírito Santo, toda timidez se transformou em ousadia. Toda covardia se transformou em intrepidez. Toda falta de visão se transformou num ministério visionário. Porque ele e Pedro e João poderiam ter dito, olha,
esse pobre homem está precisando de uma esmola. Vamos dar aqui uns centavos. Mas eles disseram, olha, quando eles dizem não tenho prata nem ouro, é porque eles dizem, olha, eu não quero que você viva uma vida de costume e viva apenas como posso dizer, a mediocridade que essa tua vida pode te levar. Porque Deus tem coisas maiores. Então ele disse, olha, não tenho a mediocridade que você quer, mas em nome de Jesus, levante-se e ande. Você tem ideia do que é uma pessoa que nunca andou na vida, porque ele nasceu coxo, ele nasceu desse jeito, se levantar de um pulo e começar a andar? Isso é um milagre extraordinário. Se você já prestou atenção, quando uma pessoa perde os movimentos da perna para poder andar novamente, ela precisa o quê? Reabilitação. Mas Deus é um Deus tão grande que de imediato esse homem saltou, se colocou em pé e começou a andar. Porque os milagres de Deus a gente não entende, mas Ele faz milagres. E Ele pode fazer isso ainda hoje. E aí então, o que acontece? Bota, acho que no verso 8, por favor, Rômulo. E saltando-se, ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e que mais? E louvando a Deus. Esse homem foi tomado de tal maneira que o milagre que ele recebeu o fez entender que devia louvar a Deus. Verso 9. E todo o povo o viu andar. Eles não ouviram. Ah, olha, está vendo aquele coxinho que estava lá? Ele está andando. Não, o povo ouviu andar. Não só ouviu andar, mas ouviu o quê? Louvar a Deus. Todo o povo ouviu louvar a Deus. Nós precisamos entender, amados, que essa é a segunda dimensão da missão. As pessoas veem. As pessoas vão olhar e dizer, olha, não era aquele. O que Deus fez na vida dessa pessoa? E ele não apenas está curado, ele louva a Deus, porque ele reconhece que não é por ele, mas tudo é para Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. Interessante, aí verso 10, então, fecha, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. E assim o mundo fica pasmado, assombrado. Mas não era esse que estava com esse problema? Sim, mas existe um Deus poderoso que restaura, mas não apenas cura, não apenas liberta, mas ele tem prazer em salvar. Esses dois homens comuns e que de diferente, a única coisa que tinham era o conhecimento e o enchimento do Espírito Santo, né? O entendimento de ser testemunhas. Eles disseram, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que eles tinham era o dinamis. Eles estavam cheios do poder do Espírito. Segundo ponto. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versos 18 em diante. Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Diz assim então, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Deus. Segundo ponto,
O poder do Espírito Santo é para aqueles que obedecem e buscam. Nesse relato, a palavra que nós vemos é que nós precisamos buscar constantemente ser cheios, um enchimento de Deus. E o verbo original grego que caracteriza, que denota enchei-vos, não é uma sugestão, é uma ordem, é um imperativo. Então nós precisamos o quê? Como cristãos, nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito. E como vamos fazer isso? Ele já dá a resposta. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não termina aí. Disse, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Ou no temor ao Senhor, perdão. É interessante, porque nós precisamos entender isso. Como você vai ficar cheio do Espírito? No WhatsApp? Na internet? No YouTube? No Instagram? No Facebook? No TikTok? Não. Cantando, falando entre si e cantando com salmos e hinos e cânticos espirituais. Muitas vezes a gente busca em tantas coisas, em pregações, até que tem no YouTube. Não é errado. Apenas, como pastor, eu quero dar uma orientação a você. Selecione aquilo que você escuta. Não escute qualquer coisa. Porque a internet está cheia de heresias. A internet está cheia de coisas que não vão construir a sua fé, mas desconstruí-la. E essa igreja, ela é presa por pregar a palavra. Nós precisamos entender que como vamos ficar cheios do Espírito não é xingando os outros. Não é falando mal do meu irmão, da minha irmã, do meu chefe, do meu vizinho, não. É falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. Eita, isso aqui é forte. Você precisa dar graças por todas as coisas, graças por aquilo que te faltou, graças pela topada que você levou, graças por todas as coisas. É muito difícil, mas é necessário. É necessário. Precisamos ter um coração grato, até nos momentos mais difíceis. Compreendo o coração de Thaís. Eu não tenho a dimensão de sentir o que ela está sentindo, mas eu compreendo. E é por isso que no dia do velório, eu disse, nós queremos agradecer a Deus pelo tempo que Deus nos permitiu ter Excel entre nós. Isso é ter um coração grato. Thaís tem um coração grato pelo tempo que Deus permitiu ter Excel como marido, como pai dos seus filhos. Esse é ter um coração grato. Não questionar, não dizer por quê. É lógico que somos humanos e muitas vezes vai vir isso no teu coração. E não se culpe por isso. Mas apenas cada vez que esses dardos virem, você diga, Senhor, quero te agradecer, porque o Senhor me deu um marido abençoado durante esse tempo. E hoje ele já está com o Senhor. Precisamos entender que para sermos testemunhas de Jesus, devemos obedecer a sua voz, a sua palavra. No nosso meio, só experimentaremos, a vontade de Deus quando formos obedientes e busquemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar esse enchimento. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram. Isso é Pedro falando, suspendendo no madeiro,
Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Deus, ele precisa de homens e mulheres obedientes, que obedeçam à sua voz e que seja testemunha, não apenas de falar, mas de vivenciar. Terceiro ponto e último. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. O sumo sacerdote, exercendo seu poder político, ordenou que os discípulos de Jesus fossem levados presos, com criminosos comuns para serem encarcerados. Porém, juntamente com a noite, veio também um milagre extraordinário. No verso 19 do capítulo 5 de Atos, nós podemos ver isso. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora. Houve aqui um milagre extraordinário. Deus mandou seu anjo para tirar aqueles que estavam presos. Agora, interessante é que muitas vezes a gente, devido à situação da vida, a gente fica nas prisões. Não há mais prisões, talvez físicas, aqui no nosso meio. Eu acredito que futuramente vamos ter, porque a igreja está caminhando para isso. Mas atualmente estamos vivenciando prisões espirituais, prisões emocionais, prisões até legais, que muitas vezes vão não nos permitir de fazer algumas coisas, mas nós não podemos ficar aprisionados nelas. Nós precisamos entender que Deus, ele sempre vai enviar o seu anjo para nos tirar dessas prisões. Ele sempre vai nos livrar. E olhe, é tremendo isso, porque nós precisamos experimentar a cada dia ser libertos. A libertação, ela não apenas tira você de um cativeiro físico, material, mas principalmente tira do cativeiro emocional e espiritual. O que aconteceu quando Paulo e Silas estavam na prisão? Eles estavam presos fisicamente, mas não espiritualmente. Eles estavam cantando e orando a Deus. E aí, nesse momento, aconteceu que as correntes se soltaram, as portas se abriram e eles se viram livres, porque houve um terremoto. Deus pode fazer até um terremoto surgir para libertar a vida dos seus filhos. E nós podemos então entender, amados, encerrando, que a vontade de Deus para nós como igreja é que sejamos uma igreja que possa não apenas falar, mas que viva, que possa entender o nosso propósito. Não podemos cair na complacência. A complacência é um dos inimigos mais perigosos do cristão, porque é muito fácil cair nela. Quando muitas vezes a gente consegue aquilo que, eita, teve algum problema, vamos correr para o culto de oração. Mas uma vez que resolveu o problema, já não preciso ir mais para o culto de oração. É muito fácil cair nessa complacência. Mas a gente precisa lutar, porque a complacência é inimiga da tua vitória e aliada da derrota. Nós precisamos ser perseverantes. A perseverança vai fazer com que a gente corra ao nosso alvo. Efésios 5:14 diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo
resplandecerá sobre ti. Deus quer uma igreja que possa se levantar de toda mornidão, de tudo aquilo que nos deixa atônitos e paralisados. Já contei aqui meu testemunho sobre a pandemia, eu fiquei paralisado. Quantos não ficaram paralisados pelo mundo na pandemia? Mas nós precisamos entender que, como igreja, a gente precisa acordar. Desperta do que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Quando a gente tiver atitude, quando a gente der o primeiro passo, tenha certeza, quem vai resplandecer sobre a sua vida será Cristo. Porque Cristo é quem faz a obra, a gente apenas é um agente. Nós apenas somos, é como aquele vaso, né? Aquele copo. O que é mais importante? O copo ou o conteúdo? É o conteúdo. Nós somos um copo e o conteúdo é o Espírito Santo. Você e eu somos templo do Espírito Santo. É por isso que sua vida é preciosa, é por isso que sua vida é templo do Espírito Santo. É por isso que a gente não pode fazer qualquer coisa com a nossa vida. A gente precisa sempre pedir permissão a quem é dono. Eu aprendi isso na minha vida e tudo que for fazer. Desde uma cirurgia pequena até uma coisa grande. Senhor, é da tua vontade? Porque não sou eu mais quem manda em mim. É o Senhor. A gente precisa vivenciar isso. Muito melhor será, então, para nós permanecermos vigilantes em oração, reconhecendo que, mesmo nos tempos bons, o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por isso nós precisamos estar atentos, sendo testemunhas verdadeiras de Cristo, e assim andando cheios do poder do Espírito, obedecendo a sua palavra e lançando fora toda complacência e buscando mais daquilo que Ele tem para nós. Que nós sejamos uma igreja inconformada, no bom sentido. Não nos conformemos no tempo que vivenciamos. Muitas vezes a gente se conforma, né? Eita, estamos vivendo um tempo bom e a gente vai se conformando. Não, que vivamos uma vida de inconformados, porque Deus, Ele sempre vai ter mais e mais e mais e mais para nós. É por isso que Paulo vai dizer, olhe, a gente precisa viver de glória em glória e de vitória em vitória. De glória em glória, de vitória em vitória. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Talvez você está vivenciando tempos difíceis, de paralisia, tempos que não permitem você enxergar aquilo que Deus tem para você. Mas permita-me dizer, hoje é um dia em que Deus quer que nós possamos sair dos cativeiros espirituais, até de cativeiros emocionais. Hoje Deus quer levantar uma igreja que possa compreender que não apenas precisamos orar, ir ou contribuir. Ele quer que sejamos uma igreja que viva o seu propósito, o seu chamado. Deus precisa disso. Que você possa ser sincero agora com Deus, sincera com Deus. Se colocar diante dele, sem importar aquilo que possa acontecer. Porque muitas vezes a gente tem medo. Se eu tomar essa decisão, vou deixar de fazer aquilo. Mas deixe lembrar a você agora, se você continuar fazendo aquilo que te afasta daquilo que Deus tem, você nunca vai vivenciar aquilo que Deus tem para você. É melhor obedecer do que sacrificar. Faça essa oração íntima com o Senhor. Se coloque diante do Pai. Diga a Ele como você está. Não precisa falar em voz alta, pode ser no seu íntimo. Mas que você não possa sair da mesma maneira como você chegou aqui.
Deus tem coisas maiores e melhores. Oh, Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Te agradecer e engrandecer, apresentar nossas vidas diante de Ti, reconhecendo, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, reconhecendo que dependemos e necessitamos totalmente de Ti. Nos ajuda, nos conduz, Pai, ao centro da Tua vontade. Não queremos, Pai, andar com nossas próprias pernas, mas queremos ouvir e obedecer a Tua voz. Nos capacita enquanto igreja, enquanto famílias aqui reunidas. Nos livra de tudo aquilo que atrapalha. E que possamos, Senhor, juntos, não apenas orar, enviar e contribuir, mas principalmente sermos uma igreja obediente, sermos uma igreja que ouve a Tua voz e sermos uma igreja que anda cheia do poder do Espírito Santo para desfazer as obras das trevas aqui nesta geração, aqui neste continente, para a glória do Teu nome. Oh, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos por esta manhã, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz e nos direciona, Senhor. Aquilo que o Senhor já tem para nós e determinou desde a fundação do mundo. A Ti toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém.